Nós estamos de volta nesta quarta-feira, hoje dia 5 de fevereiro, e toda quarta é dia da gente falar de direito. No quadro Entenda Direito desta quarta-feira, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Sul, doutor Alexandre Magnoni. Doutor Alexandre, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui mais uma vez na TV Sul. Muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar de títulos de crédito. Doutor Alexandre, quais são os tipos de título de crédito existente no Brasil e a que se aplica cada um deles? Bom, os títulos de crédito são vários aqui no Brasil, mas eu vou me ater mais aos mais populares, aqueles mais usuais. Cheque, duplicata e as promissórias, isso? Exato. E para que serve cada um deles e a que se aplica? Bem, o mais utilizado é o cheque. O cheque, na verdade, é aquilo que você utiliza, um título de crédito que tem 3 intervenientes. O sacador, que é aquele que emite o cheque, o sacado, que é o banco, e o beneficiário é aquele que recebe do banco o dinheiro que lá está depositado do sacador. E qual é a força executiva desses documentos, doutor? Bom, pois bem, eu vou falar sobre o cheque e alguns detalhes do cheque. Primeiro, o cheque ele tem que ser colocado em circulação 30 dias após a emissão, quando a praça de pagamento for na mesma cidade. Por exemplo, cheque de Guaxupé, e a conta é aqui em Guaxupé, você tem que colocar em circulação em 30 dias. Um cheque, por exemplo, de Campinas, você tem que colocar em circulação na sua conta em 60 dias. O cheque é um título de crédito que tem uma lei específica, que é a lei do cheque. Muita gente fala o cheque pré-datado, né, sobre o cheque pré-datado que é utilizado de forma corriqueira hoje no Brasil. Só que a lei de cheque é interessante. Há na lei do cheque a seguinte questão: tudo que for contrário a pagamento à vista é tido como nulo. Só que no Brasil se utiliza o cheque pós-datado, que todo mundo fala pré-datado, mas na verdade é o pós-datado. O cheque pós-datado nada mais é do que uma nota promissória. Perde-se a validade do título executivo com a pós-data constante do cheque? Não. Hoje tornou-se tradicional no Brasil, os bancos pagam o cheque pós-datado. Um exemplo que é interessante também, que acontece muito. Eu pós-dato o cheque para o dia 20. No dia 10, o beneficiário vai no banco e coloca o cheque. Se tiver fundo, o banco vai pagar normalmente seu cheque. Na verdade, o cheque pós-datado torna-se um contrato entre partes. No mesmo exemplo, o cheque pós-datado, eu coloco o dia 20. Se o beneficiário colocou no dia 10, isso acarretou prejuízo para mim que emiti o cheque, por exemplo. Não tem fundos, vou pagar juros, o meu nome pode ir para a lista de mal pagadores, enfim, eu tenho um direito de exigir daquela pessoa que recebeu o meu cheque com data do dia 20 e colocou dia 10, indenizações por dano moral, dano material. Enfim, o cheque tem uma gama de questões que eu acho que nesse curto tempo, nesse bloco, não vai dar para a gente resolver todas essas questões. Ou seja, mas pelo que o senhor falou, o que se usa muito é o cheque pré-datado. A pessoa coloca lá embaixo, bom para o dia tal. Esta data é um acordo entre as duas partes. O banco não respeita, ele vai ver a data que foi feito o cheque. Exatamente. E pagará normalmente. Exatamente. Doutor, e como o senhor disse, se o cheque tem fundo, ele será pago. No caso do cheque sem fundos, o que acontece, como é o processo para a pessoa receber e estar executando este documento no caso do cheque não ter fundo? Exato. A partir do momento que há o retorno do cheque pela linha 11, você tem o direito de ainda colocar mais uma vez. Se voltar na linha 12, automaticamente essa conta estará encerrada. E o nome do emitente vai para o cadastro de emitentes de cheque sem fundo. Não há necessidade de você colocar 2 vezes o cheque para executar, mas é importantíssimo você colocar pelo menos uma vez, que vai demonstrar a falta de fundos e aí o interesse processual de você buscar o judiciário.
você tem 6 meses após a emissão do cheque ou da data da circulação. Lembrem-se que eu falei de 30 e 60 dias. Você terá 6 meses para entrar com a ação de execução do cheque. Cheques até 40 salários mínimos você pode executar nos juizados especiais. Até 20 salários mínimos não há necessidade de advogado. Você pode fazer a atermação, que a gente fala, buscar o juizado especial e tentar executar esse cheque. O cheque executivo, o título executivo, o cheque, você entra com a ação judicial. A partir do momento que houver a citação da pessoa que emitiu o cheque sem fundos, ele pode embargar esta execução com uma série de argumentações. Pode falar que já pagou o título, que o título está prescrito, que na verdade você renunciou ao direito, enfim, é uma série de coisas, situações que levam à execução e aos embargos. Outra questão, passados os 6 meses, eu não executei o cheque, eu perdi o direito? Não. Você pode entrar com uma ação monitória, você tem 5 anos para entrar com essa ação monitória, você pode entrar com uma ação de cobrança. A única questão é que o título, quando é judicializado fora do prazo prescricional, ele perde a executibilidade. Então, a dívida em si tem que ser discutida. Qual é a origem da dívida, o porquê da dívida, juros, etc. Ok, doutor. E um termo que se usa, não sei se existe, se é correto esse termo, que eles dizem sustar, eu acho que o correto é contra-ordem no cheque. No caso, aqui se aplica a contra-ordem no cheque e como é discutido isso? Porque há muitos casos que a pessoa vai lá dar contra-ordem, só que a outra parte diz que não houve desentendimento comercial ali. A contra-ordem e a sustação são coisas diversas. A contra-ordem, na verdade, você anula o próprio cheque. Agora, a sustação geralmente deve ocorrer formalizado para o banco e em situações que há um desacordo comercial, enfim, o banco não há motivo para que ele é obrigado a sustar o cheque a partir do momento que você faz o requerimento formal para isso. É muito perigoso sustar cheque sem motivo, porque é que não é muito usual, mas há o estelionato por emissão de cheques. É o artigo 171, parágrafo 6º do Código Penal, dá pena de reclusão de 1 a 5 anos. Se você compra algo, emite o cheque à vista, já sabendo que você não tem fundo, consegue esse bem e some com esse bem, você cometeu um estelionato. Você induziu um terceiro a erro em benefício próprio. Então é que no Brasil, às vezes, as pessoas que recebem esse tipo de cheque, elas não tomam essas atitudes criminais. Detalhe importante, a partir do momento que há a pós-datação no cheque, ele perde a característica de cheque, ele é uma nota promissória. Portanto, cheque pós-datado, que todo mundo chama de pré-datado, não é motivo para estelionato. Correto. E como o senhor falou da nota promissória, a nota promissória é muito utilizada também? Hoje a nota promissória não é tão utilizada, geralmente é utilizada para pessoas que não têm conta bancária. A nota promissória como o próprio nome diz, é uma promessa de pagamento. Pagarei fulano de tal a quantia de X na data tal. Portanto, geralmente pessoas que não têm conta em banco utilizam a nota promissória. Eu falei da duplicata também. A duplicata, na verdade, é um título que é realizado entre transações comerciais, geralmente entre empresas, compra e venda e prestações de serviço. É algo que não é muito usual, é uma coisa mais para pessoa jurídica. Eu não vou adentrar muito nessas questões da duplicata, mesmo porque eu acho que os telespectadores utilizam mais o cheque. Mais o cheque. E como o senhor disse, só para a gente finalizar, quanto à nota promissória, ela tem o valor judicial normalmente a partir do momento que a pessoa assinou e colocou o documento lá, o emitente, para quem vai receber, ela tem o valor judicialmente. Exatamente. A única diferença com relação ao cheque é o prazo prescricional. Você, a partir do momento que recebe uma duplicata, você tem
3 anos da data do vencimento, da nota promissória. 3 anos após a emissão, a data do vencimento da nota promissória, você tem como executar essa nota. Não executando nos 3 anos, perdeu o direito? Não. Tem ação monitória, tem ação de cobrança, como eu falei, com relação ao cheque. Doutor Alexandre, quero agradecer muito você estar aqui com a gente uma vez mais no estúdio da TV Sul. Espero que o senhor volte outras vezes para a gente tratar de outros assuntos também de interesse do telespectador. E você que está nos assistindo, daqui a pouco nós voltamos com as notícias de Guaxupé e da região. E caso você queira assistir novamente, rever esta e outras reportagens, basta acessar o nosso site www.tvsul.tv.br.